Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos começar o estudo dos remédios constitucionais. Vamos começar a falar acerca dos remédios constitucionais previstos no artigo 5º da Constituição. Só a título de recapitulação, o que é um remédio constitucional? Remédio constitucional é uma garantia prevista no texto constitucional. Garantia no sentido de disposição assecuratória, ou seja, aquela estabelecida para o fim de proteger um direito constitucionalmente consagrado. Então, qual é o objetivo de uma garantia? Proteger um direito que é declarado pelo texto da Constituição. Essa proteção, ela se faz necessária para fins de efetivar, resguardar a implementação desse direito. Todas as vezes que um direito não for cumprido em toda a sua medida ou em toda a sua extensão, resta aquele que pode reivindicar esse direito utilizar-se de mecanismos que possibilitam que esse direito seja respeitado. E na grande maioria, as garantias constitucionais estão resguardadas nos chamados remédios constitucionais. Remédio no sentido de curar uma doença. E qual é a doença aqui? O desrespeito a um direito fundamental. Muito bem, quais são as espécies de remédios constitucionais? Temos o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção e a ação popular. Vamos começar a falar pontualmente de cada um deles. Começando com o habeas corpus. O que é o habeas corpus? Habeas corpus nada mais é do que uma garantia constitucional específica, especialmente destinada à proteção de um direito. Qual direito atualmente o habeas corpus resguarda? O direito de ir e vir, ou seja, a liberdade de locomoção. Isso eu quero que você guarde. Habeas corpus serve para tutelar a liberdade de locomoção, ou seja, o direito de ir e vir. Todas as vezes, portanto, que a liberdade de locomoção for restringida de forma ilegal ou abusiva, é possível você se socorrer deste remédio, chamado de habeas corpus. Habeas corpus significando corpo livre. Por que corpo livre? Porque é o direito de você ir e vir resguardado e protegido por meio deste instrumento. O habeas corpus tem natureza de ação, então é uma ação constitucional. E é a ação que possui menos formalidades. Por quê? Porque não há necessidade de advogado para ingressar com habeas corpus, não há pagamento de custas e não há formalidades de ordem técnica para o seu ingresso. Tanto que, há pouco tempo, tivemos noticiado na mídia um indivíduo que entrou com habeas corpus escrevendo ali as suas razões num pedaço de lençol. Ele rasgou o lençol, tinha ali uma caneta, escreveu e entregou para alguém entregar para a autoridade judiciária. E isso tem natureza do quê? De habeas corpus. Porque habeas corpus nada mais é do que um pedido direcionado à autoridade judiciária, dizendo assim, olha, eu estou preso indevidamente, de forma ilegal ou de forma abusiva. Por favor, me solte. Garante o meu direito de ir e vir, que está sendo de forma abusiva ou ilegal restringida. Ok? Muito bem. A Constituição diz, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por uma ilegalidade ou por um abuso de poder. Então, cuidado. Quando a Constituição diz, quando alguém se achar ameaçado de sofrer ou literalmente sofrer, ele está tratando de duas hipóteses distintas. A primeira é a hipótese do chamado habeas corpus preventivo.
achar ameaçado de sofrer, o que significa que está em vias de sofrer uma liberdade de locomoção. Esse é chamado habeas corpus preventivo, literalmente um salvo-conduto que impossibilita a prisão nesse caso. Agora, se a prisão já aconteceu, o que significa já houve a restrição à liberdade de locomoção, então a gente tem um habeas corpus repressivo. Cuidado com essa diferenciação, então é possível as duas figuras, tanto para impedir que uma prisão ilegal ou abusiva aconteça, tanto para se voltar, entre aspas, contra ela, porque a prisão se deu de forma ilegal ou abusiva. O que diferencia ilegalidade de abuso de poder? A ilegalidade, ela decorre da prática de um ato vinculado, ou seja, o ato deveria ser praticado de forma vinculada aos requisitos estabelecidos pela lei e os requisitos legais não foi cumprido. Então, quando a gente fala de ilegalidade, a gente está falando de um ato vinculado que não seguiu as determinações previstas em lei. Quando a gente fala de abuso de poder, a gente está falando de atos discricionários, em que há uma margem de atuação dentro dos limites da lei, e essa margem foi extrapolada. Então, cuidado, ilegalidade é para atos vinculados, abusividade é para atos discricionários. Mais detalhes quanto ao habeas corpus, você vai estudar na matéria de processo penal. Para fins de prova de direito constitucional, essas informações já bastam para você acertar a sua questão. Vamos à próxima, habeas data. A próxima ação constitucional, ela também tem o nome de habeas, mas diferente do corpus, ali o objetivo é o corpo, é a liberdade de ir e vir do indivíduo, da pessoa, aqui a gente tem a liberdade de data, ou seja, de dados. Não conta para ninguém que eu te falei, mas você vai decorar assim, ó, habeas dados, porque data significa dados. E aí você vai lembrar que são os dados livres e não o corpo. Aí você fala, mas professora, como assim dados livres? Você, como pessoa, tem direito a obter informação. Lembra que a gente viu lá nos incisos do artigo 5º? Muito bem, se essas informações acerca da sua pessoa não for obtida de forma livre, ou seja, você tem direito a obter informação e essa informação é negada a você, você tem que remédio para solucionar esse ataque ao seu direito? O habeas data. Por quê? Porque um dado seu, personalíssimo, não foi obtido. Houve um impedimento ao acesso desse dado pela autoridade que deveria fornecê-lo. Então, todas as vezes que eu falo de dados, de informações, decore, é habeas data. Constitucionalmente, nós temos duas possibilidades para fins de ingresso do habeas data. A primeira é para assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa de quem pede. Esta informação, ela consta de um registro ou de um banco de dados públicos ou de natureza pública, de caráter público. Então, vamos lá, que aqui tem uma série de questões que o seu examinador pode fazer. Primeira, qual a natureza desse habeas data? É uma natureza personalíssima, ou seja, é um instrumento utilizado para conhecimento de informações suas, a pessoa do impetrante. Então, posso entrar com habeas data para conhecer informações do meu vizinho? Não. E da minha esposa, do meu marido, do meu amigo, da minha mãe, do meu pai, do meu filho? Não. É uma ação personalíssima, são as suas informações. Ninguém pode entrar no seu lugar aqui para obter essa informação. Então, só informações pessoais. Outra questão interessante, essas informações, elas constam de banco de dados públicos ou de caráter público. Então, uma informação num banco não cabe a habeas data. Por quê? Porque não tem natureza pública, não é uma entidade pública, salvo os bancos que tenham este caráter. Agora, existem aí bancos de dados que não são tecnicamente públicos, mas têm o caráter público. Exemplo, SPC. Então, o SPC, ele não é um banco público, mas ele tem caráter público pela até posição que ele ocupa socialmente. Então, isso significa que você pode entrar com habeas data, caso você queira obter uma informação sua no SPC e ele se negue a fornecer? Resposta, sim. A segunda possibilidade de ingresso do habeas data é para retificação de dados
quando a pessoa não prefira fazer de outra forma. Então, não quero fazer de forma sigilosa, até por uma questão de ordem pessoal, então é possível a utilização do habeas data. Se, dependendo da alteração do dado, se preferir fazer de forma sigilosa, então o habeas data não é o instrumento adequado. Por exemplo, uma alteração de registro de nascimento, uma alteração de prenome, uma alteração de patronímico, seja qualquer alteração cadastral de dados, quando a pessoa não prefira fazer de forma sigilosa, então ela pode fazer por meio de um habeas data. Então vamos lá, habeas corpus, liberdade de ir e vir, é o corpo que tem que estar livre e é esta garantia que eu viso resguardar. No habeas data eu quero resguardar não a pessoa, não o corpo, não o físico, mas os dados, as informações referentes àquela pessoa em um banco de dados público ou de caráter público. Se não couber, professor, um habeas data, não é a informação que eu quero obter, nem quero alterar. Não é o meu direito de ir e vir que está sendo restringido ou na iminência de ser restringido. O que eu posso fazer? Você tem um outro remédio. Pensa o seguinte, para cada doença existe um remédio. Você não toma aspirina para tudo, não é verdade? A aspirina tem uma função específica. Cada remédio constitucional tem a sua função específica. Quando não cabe habeas corpus e habeas data, o que cabe? O mandado de segurança. O que é um mandado de segurança? Também é uma ação constitucionalmente prevista. Mas diferente do habeas corpus, o mandado de segurança é uma ação cheia de formalidades e, o mais importante, cheia de requisitos, inclusive a necessidade de capacidade postulatória para fins do seu ingresso, ou seja, só advogado pode entrar com mandado de segurança. Habeas corpus, qualquer pessoa pode. Mandado de segurança não, precisa contratar um advogado habilitado para fins de ingressar com esse instrumento constitucional. Agora, quando cabe o mandado de segurança? Se o habeas corpus garante a liberdade de locomoção, o habeas data garante a questão da liberdade de informação de dados pessoais, qual direito o mandado de segurança protege? Qualquer direito constitucional. Aí você fala, qualquer. Só que existem requisitos para fins de possibilitar o ingresso dessa ação. É qualquer direito, desde que eu consiga, de início, de plano, provar que esse direito, ele existe e ele foi violado. Essa possibilidade de prova imediata, inicial do direito violado é o que a Constituição estabelece como direito líquido e certo. O que é o direito líquido e certo? É o direito que pode ser provado de plano e não depende de dilação probatória no processo, como, por exemplo, prova testemunhal, perícia, para fins de comprovação do que está sendo alegado nos autos. Então, eu já tenho todos os elementos necessários para fins de pleitear a proteção deste meu direito. Agora, lembra, eu entro com remédio porque tem uma doença. Alguém está ferindo o meu direito. Esse direito que está sendo ferido, atingido, é um direito fundamental. É um direito constitucionalmente resguardado. Qual é? Não sei. Basta que eu consiga provar de plano que ele está sendo desrespeitado. Por quem? É aqui que está a sacada. Quem desrespeita este direito? Autoridade pública, qualquer autoridade pública, é o que autoridade pública num sentido amplo, aquele que atua em nome da administração pública, direta, indireta, na entidade ou no órgão, ou ainda um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O que significa dizer? É alguém que está trabalhando na iniciativa privada, não tem nada a ver com a administração pública, mas que ali tem atribuições de poder público. O exemplo típico é o reitor de universidade particular. Então, ali eu tenho o quê? Uma pessoa jurídica privada. Não é administração pública direta, indireta, não tem nada a ver com o Estado. Só que há o exercício de uma atribuição do poder público, que é a educação. Então, já pacificado na nossa jurisprudência,
a possibilidade da impetração do mandado de segurança em face de reitor de universidade privada. Agora, se no habeas corpus eu tenho uma ilegalidade, um abuso de poder, adivinha o que eu tenho no mandado de segurança? A mesma coisa, uma ilegalidade, um abuso de poder. A diferença é que aqui é qualquer direito que não seja o direito de ir e vir, porque aí eu tenho um remédio específico. Exatamente por isso que a Constituição estabelece: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade, entre parênteses, ato vinculado, fecha, ou abuso de poder, abre parênteses, ato discricionário, fecha, for uma autoridade pública, um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Para finalizar, cuidado, mandado de segurança é uma ação extremamente formal, cheia de requisitos, estabelecida na legislação infraconstitucional e que depende, principalmente, essa é a fundamental distinção, de capacidade postulatória para fins de pedir a proteção desse direito, ou seja, a necessidade de um advogado para pedir a proteção ao direito ferido. Espero que você tenha curtido essa aula. Se curtiu, compartilhe com seus colegas e convido vocês para assistir o nosso próximo encontro em que a gente vai dar continuidade à análise do tema remédios constitucionais. Até lá!